Bom dia, público de sábado às 7h07. Às 7h07 vamos iniciar mais uma transmissão de conhecimento sobre marketing e alavancagem do seu negócio. E hoje a pauta segue nós conversando sobre gatilhos mentais para vendas. Gatilhos mentais para... Estou fixando aqui o nome e caiu aqui. Gatilhos mentais para vendas, para agregar valor ao seu negócio. Bom dia, transmitindo pelo Instagram, pelo LinkedIn, depois a gente sobe para outras redes. Bom dia. Gente, com autenticidade a gente muda o mercado. Com autenticidade nós conseguimos acompanhar as tendências, agradar mais o cliente, vender mais, fazer mudanças necessárias de mercado. Mudanças necessárias de mercado é preciso? Sim. Precisamos estar na vanguarda? Precisamos estar sempre inovando? Sim, falamos sobre isso. Precisamos ativar cultura organizacional? Sim. Precisamos ativar posicionamento mercadológico? Trabalhar continuamente com posicionamento mercadológico? Sim. E, obviamente, essa pauta dos gatilhos mentais, nós fizemos já uma transição sobre gatilhos mentais. Eu estou conversando contigo sobre oratória, para que você aplique não só nos seus vídeos, mas também nas mensagens aí de posts, enfim. E para isso, eu estou trazendo alguns gatilhos mentais de vendas que os grandes players utilizam, que são óbvios para eles e que a gente pode aplicar também na prática, independente do nosso segmento. E eu estou me inspirando nas leis de persuasão. E hoje, especificamente, o que me inspirou a trabalhar o gatilho da autenticidade é a quinta lei do livro As 48 Leis do Poder, escrito por Robert Greene, que é: assim como a água, adapte-se às circunstâncias ou morra. É uma pesquisa, é uma obra que trata aí da psicologia dos grandes influenciadores, e ele fala até de um modo mais maquiavélico para que nós possamos nos blindar, né, de pessoas artificiais. No entanto, aqui eu trago esses ensinamentos de uma forma a você colocar luz nas suas ações, já que sabemos que quando a gente trabalha de uma forma fake, a marca ela não se sustenta ali na frente. Mas então, Aline, como utilizar esse aprendizado, todo esse conhecimento, todas essas pesquisas em favor e em benefício de algo positivo para o marketing? Porque a gente está falando em influenciar pessoas, nós estamos falando em persuadir. Isso faz parte do jogo da liderança mercadológica, tanto de pessoas quanto de marcas, tá? Então, você se adaptar às tendências do mercado significa você inovar, significa você ajudar o seu cliente a levar e conduzi-lo ele de uma forma inovadora para o contexto de novas possibilidades. Bom dia. Então, utilize os gatilhos da autenticidade. E aí eu fiz uma adaptação, eu fiquei refletindo, eu disse, como é que essa arma de persuasão eu posso traduzir ela na prática para o nosso mercado, para o nosso público, para aprender, para que as marcas que estão me acompanhando, as pessoas que estão me acompanhando consigam colocar na prática o que tem por trás desse conceito, desse estudo, de que nós temos que nos adaptar ao mercado para poder ter sucesso. Ainda que, sobretudo, quando a gente vê marcas tentando se adaptar ao mercado e perdendo fatia. Eu vou te dizer aqui quais são os riscos de a gente trabalhar com uma adaptação sem estratégia e, ao mesmo tempo, os benefícios de grandes marcas que se adaptam continuamente ao mercado, mas sem o quê? Sem perder a essência. E aí, quando eu me dei conta, não perder a essência é o que ancora uma marca, é o que sustenta ela numa fase de transição e adaptação para o mercado, logo a gente tem que falar sobre autenticidade. A autenticidade é um gatilho de marketing? E é um gatilho de marketing extremamente poderoso porque ela ancora a sua cultura organizacional. Quando nós falamos de gestão de marcas, quando nós falamos em branding, quando nós falamos em posicionamento mercadológico, nós estamos falando em agregar valor ao seu serviço, porque a partir da sua cultura, a partir do seu posicionamento, a partir da sua identidade, você vende sonhos. Sonhos que se conectam com o cliente de uma única forma, suas crenças.
Então você tem missão, visão e valores mercadológicos que estão de acordo com o que o cliente quer consumir e quer comprar. Por isso nós falamos que posicionamento mercadológico é o que faz a diferença no jogo, na arena do marketing, é o que transforma pequenos negócios em grandes players de sucesso. E aqui vem a palavra-chave que resume toda essa narrativa, é a autenticidade. A autenticidade, ela é um gatilho de marketing, ela é um gatilho mercadológico que eu trouxe para ilustrar essa lei, essa arma de persuasão que é se adapte aos mercados. Se adaptar aos mercados com autenticidade te garante o quê? Marketing eficaz, comunicação eficaz, te garante vendas, te garante bom relacionamento com o cliente e te garante uma continuidade, uma condição contínua no mercado, de uma forma sólida, trazendo condições, respostas às condições que o próprio cenário mercadológico te impõe, junto inclusive com fornecedores, junto inclusive com os seus potenciais investidores. Então você vai analisando as tendências e vai se adaptando numa narrativa de autenticidade. Aí que tá o pulo do gato. Uma coisa é eu identificar uma necessidade de mudança porque o mercado está exigindo. Por exemplo, sou um restaurante que quer passar que vende carne para vegano. E tem um exemplo muito famoso nos Estados Unidos, que eu já vou te contar, que fez essa transição. A mídia toda, o público todo disse que ia falir, que não ia dar certo, e hoje é um estouro maior que era antes. Eu já vou te contar essa história. Mas o que acontece? Quando nós sentimos uma necessidade de mudança mercadológica, e isso é muito comum quando acontece na hora de vender, na hora de fazer uma sucessão, eu tenho que ter uma certeza de que eu não vou ir à falência, ao contrário, de que eu vou crescer ainda mais. Essa certeza, ela não é uma garantia total, porém, se eu ancoro na minha autenticidade e se eu ancoro numa gestão saudável de negócio, eu tenho chances exponenciais de conseguir grandes feitos, grandes resultados. E essa condição de mercado que o próprio mercado te exige, ou uma mudança intrínseca sua de valor, que está relacionada a uma questão de crença e autenticidade que você tem, que é, por exemplo, uma sustentabilidade, valores sustentáveis, por exemplo, faz com que você não fique numa zona de conforto e esteja sempre nadando na maré do Oceano Azul e em destaque diante da concorrência. Então eu posso te dizer que uma empresa centenária, por exemplo, se ela não tem esse conceito de autenticidade muito forte com ela não consegue cumprir um papel básico que é a inovação, é se adaptar aos mercados. Lembra que nós estamos evoluindo 10 anos em um, se a gente for pensar em tecnologia, em oportunidades, inteligência artificial e muito mais. E me parece que aceleraremos ainda mais. Se nós pensarmos em todos os recursos de inteligência artificial que o mercado está lançando, e de fato nos traz muito medo e desconforto, porém já sabemos que ou nós nos aliamos a essas tecnologias ou nós ficamos refém delas, para trás delas, atrás do concorrente, porque com essas tecnologias todas, a empresa ela ganha velocidade, ela ganha margem de lucro. Então nós temos que se adaptar e se unir a esses mecanismos que não têm volta de uma forma sustentável, de uma forma inteligente, de uma forma ética. Para quê? Para que nós possamos, através desses recursos, ganharmos mais competitividade mercadológica e crescermos mais, acelerarmos mais em termos de desenvolvimento humano, em termos de desenvolvimento empresarial, em termos de alavancagem mercadológica. E assim, usar essas ferramentas para criar junto ao mercado a nossa narrativa, sustentada na nossa autenticidade. Ora, se eu me sustento com autenticidade, eu posso olhar para o mercado, verificar uma tendência que está acontecendo e fazer um gol do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de liderança mercadológica. Como? Vou te explicar como, mas antes eu preciso destacar algo importante. Se eu não tenho boa gestão, eu não olho para as tendências do mercado e eu como mosca. Se eu como mosca, eu deixo o dinheiro na mesa. Vê se faz sentido para você, me fala óbvio. Vê se faz sentido para você, né? Então, gente, o que acontece? Quando, acompanha aqui minha linha de raciocínio, tá?
Nós falamos, por que você acredita que existe a matriz SWOT ou FOFA dentro da administração e do marketing? Já fiz uma transmissão sobre essa matriz. Quando você roda essa ferramenta nos seus negócios, você está continuamente olhando para o quê? Suas fraquezas, suas forças, suas oportunidades de mercado e as tendências que o mercado tem para ti. Para que isso aconteça, você tem que ter algum profissional, gestor especializado no seu negócio para fazer esses pensos estratégicos. Ajustar continuamente a rota. Você tem uma estratégia geral, um objetivo geral de negócio, você tem as estratégias táticas, que são operacionais, marketing, logística, vendas, enfim, e você tem, então, as rotinas, as estratégias operacionais do dia a dia, tá? Que na indústria a gente chama de chão de fábrica. Quando você tem um olhar para esses 3 modelos de negócio, para essas 3 estratégias que fazem parte de um processo, que fazem parte de conquistas, que fazem parte da inovação, você tem um penso por trás que alimenta todas as estratégias. Você tem gestão saudável, você tem gestão profissional. Contudo, alguém tem que estar por trás fazendo esse penso, que é olhando para as minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades e as minhas tendências de mercado. Então, sim, eu tenho que olhar para o cenário social, sim, eu tenho que olhar para as dores do meu cliente, eu tenho que não cansar de escutar o meu cliente, sim, eu tenho que olhar para os meus riscos políticos, econômicos, mercado externo, sim. O dólar oscila, meus negócios oscilam querendo ou não. Mesmo que eu acredite que eu não trabalhe com dólar, isso vai impactar no meu mercado sim ou sim. Sempre vai ter uma matéria-prima que vai ser impactada por essa volatilização. Tudo influencia. Quando eu percebo, quando eu trago luz e consciência, como eu sempre digo, para esses elementos, eu consigo fazer uma gestão antecipada, uma criação antecipada estratégica e ajustar a minha rota continuamente. Então, lá de 3 em 3 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano, eu vou ter consciência e vou olhar para isso. E essa periodicidade vai conforme a necessidade do meu negócio e o poder que eu tenho, porque às vezes eu trabalho sozinho e às vezes eu trabalho em equipe. O importante é eu ter este olhar que necessita, que requisita uma boa gestão. E isso faz a diferença entre empreendedores que ali na frente sucumbem por não fazer gestão e aqueles que se mantêm no mercado. Lembra que todos nós somos empreendedores, mas quando a gente abre um negócio e não quer estudar administração, responsabilidade, gestão, liderança, treinamento de equipe, treinamento de vendas, quando nós não queremos olhar para isso que demanda muita força, o que acontece? A maioria das empresas ou entra no nível de estagnação e não fazem um upgrade, nunca mais, ficam ali, cresceram num ponto que não conseguem crescer mais, até porque o mercado, para você seguir em crescimento, ele exige algumas condições básicas profissionais de gestão, ou você realmente vai à falência porque daqui a pouco você não se preparou e vem um caminhão e te atropela em todos os níveis, que é o que Potter fala das 8 forças, né, de riscos que a gente tem, que a gente também pode mais adiante fazer uma transmissão sobre isso. Do ponto de vista de marketing, quando eu tenho autenticidade, ok, Aline, eu identifiquei uma tendência, identifiquei uma mudança no mercado, e agora eu preciso trabalhar com isso de uma forma um pouco mais segura do que eu estou acostumado. Do ponto de vista de marketing, eu consigo, através da minha autenticidade, buscar explorar muito mais a minha segmentação de mercado. Porque eu vou estar unindo o meu discurso com quem eu sou para melhorar o meu relacionamento com o mercado e eu vou usar isso na minha narrativa de marketing. Então, eu vou aproveitar a minha segmentação de mercado para dizer, olha, eu te entendo tanto, eu te conheço tanto, que eu fiz uma mudança estratégica e através da minha visão, da minha missão, do meu propósito, do comprometimento e compromisso que eu tenho contigo, em sanar as tuas dores, em levar soluções para ti, nós lançamos um novo produto, organizamos a empresa de uma forma diferente em termos de processo de atendimento, enfim. Então, você aproveita a segmentação mercadológica para o quê? Para fazer as mudanças que você precisa. A autenticidade utilizada como fio condutor de toda essa narrativa. E aí eu posso também, do ponto de vista de marketing, lançar novos produtos, novos serviços com essa mesma linha de raciocínio, né? Eu estou te ofertando algo a mais que antes eu não ofertava. Eu já vou mostrar para vocês algumas empresas grandes, alguns players grandes, que mudaram, fizeram transição de mercado, olhando para essas tendências de mudança de perfil de comportamento. Gente, as pessoas
o público está continuamente mudando a sua forma de consumir. Ontem, no podcast Talk Business, que nós gravamos às 11h30, eu te convido para acessar, tem ali nos destaques do meu Instagram, no YouTube, você acha também, com a Paula Sica, ela é especialista em clínica estética, tá? Uma pausa aqui, sempre no meio da transição, às vezes dá uma pausinha, ele congela e volta, um segundo. A Paula Sica, nós conversamos sobre o mercado da beleza, por quê? Para a gente falar justamente sobre essa necessidade de mudanças contínuas que o próprio mercado, o próprio cliente nos traz. Por que a gente usou para falar sobre isso o mercado da beleza? Porque é um mercado ilustre, é um mercado que referencia tudo isso que a gente está conversando. O mercado da beleza, ele muda com tanta frequência, de uma forma tão rápida, pelas próprias consumidoras que estão ali olhando, né? A gente até colocou o título assim, um olhar nos negócios, o outro na beleza, porque a cliente, ela chega no consultório dizendo, tem uma técnica nova, tem uma tecnologia nova, um procedimento novo, um protocolo novo. Tamanha é a ânsia de acompanhar o mercado, relacionado também a mudanças da moda. Então nós estávamos falando que ela lançou um produto, um serviço, que é o de tratamento capilar para o crescimento natural das sobrancelhas. E aqui ela usou 2 elementos de moda para lançar esse produto, que ela acredita que é uma oportunidade de mercado que vai se transformar numa estrela. Lembra da matriz de BCG? Nós também já falamos sobre ela, tá? Você ter produtos que são sua vaca leiteira, que sustentam o seu negócio, mas que e você tem aqueles inovadores, aquelas oportunidades que você vai eventualmente lançar para que eles virem ou uma estrela, ou seja, um diferencial competitivo de mercado seu, ou ok, tudo bem, se ele não virar um abacaxi, depois você tirar da sua cesta de produtos, tá tudo bem, isso faz parte do jogo da gestão. Por isso que eu digo que para acompanhar as mudanças de mercado, estar na vanguarda e te consolidar com firmeza no cenário competitivo, mercadológico, comercial, você tem que sempre estar continuamente testando, evoluindo, inovando, criando novos produtos, novas oportunidades, porque sim, tem as leis contra que vão fazer com que você se sabote ou passe um caminhão por cima de ti, como eu disse, e às vezes você não se pergunta, mas por que isso aconteceu? Então, nesse contexto, nesse lançamento de produto, nós acompanhamos 2 mudanças mercadológicas. Uma é a moda. Antigamente as mulheres tinham uma sobrancelha, há uns anos atrás, algumas décadas atrás, era moda as sobrancelhas muito finas. Ora, quando eu tiro as sobrancelhas e deixo elas finas demais, elas não crescem de volta, ou pelo menos não no seu estado original. Então hoje você tem mulheres 60 a mais com as sobrancelhas muito finas, quase sem sobrancelhas. Acompanhando isso, a questão da evolução da idade, cada vez cai mais as sobrancelhas. Então, existem mulheres que quase não têm sobrancelhas. E aí vem a ideia, vou lançar um produto novo que vai estimular o crescimento das sobrancelhas. Olha só, uma ideia mercadológica que possivelmente vai destacar ela diante da concorrência, associado a uma tecnologia nova no mercado. Para quê? Para acompanhar uma nova tendência de moda, que agora são as sobrancelhas um pouco mais grossas. Então, você está acompanhando aí uma mudança de cenário para abastecer uma demanda que a gente sabe que o mercado vai consumir. Isso é um olhar nas tendências mercadológicas. Então, inovação e acompanhamento de tendências, acompanhamento tecnológico. Então, você utiliza uma observação que você tem mercadológica, acompanhando as tendências para inovar dentro do seu contexto. Isso é fazer marketing. Isso é lançar produtos e serviços novos de acordo com o que o próprio mercado está me pedindo e de acordo com o que a própria indústria está lançando. E aí você pode fazer parcerias, né? Então, por exemplo, se eu tenho, para mim poder, nesse mesmo exemplo, tá? Do crescimento das sobrancelhas. Para você desempenhar esse trabalho, você tem que se associar a parceiros. Você tem que comprar ativos específicos, fármacos, que potencializam isso junto com uma ferramenta que estimula, né? Que é uma caneta, uma técnica, um aparelho que eu não conheço, não fiz. Mas você tem que se associar a parceiros que ou alocam esses aparelhos ou vendem esses aparelhos, né? Da mesma forma os ativos que vendem os ativos. Então você tem que buscar, tá sempre antenada nessas ofertas que fazem parte do seu segmento e que podem sim te alavancar. Essa mesma cliente comentou ontem, a gente falando ainda sobre tendências, que ela vai organizar uma live
aliás, um super evento, um workshop, um happy hour, na verdade, de beleza e saúde presencial e, ao mesmo tempo, com transmissão online, junto com outros players, outras pessoas que falam de autoestima e beleza associados à estética. Porque ela diz o seguinte, a estética, ela não é só um tratamento superficial, ela começa de dentro para fora. Então você se alimenta bem, você dorme bem, você toma água, os tratamentos estéticos, eles são exponencializados em seus resultados. Da mesma forma como se você não tem os cuidados básicos de higiene e de nutrição e de atividade física, enfim, alguns tratamentos eles não cumprem a sua eficácia máxima, podendo inclusive reduzir muito os seus resultados ou a quase nada, né? Então, às vezes você vai numa clínica, digeta enzimas para emagrecer, mas se você no dia seguinte não ativa seu corpo com algumas atividades físicas, essa enzima ela é potencializada a quase nada o efeito dela. Já o oposto, se você faz o protocolo direitinho, ela tem uma performance extremamente satisfatória. Então, está muito condicionada a mindset, a comportamento e a outra onda de narrativa que é trabalhar o ser holístico, de forma holística e integrativa, tá? Então, eu tô trazendo esse exemplo com muita força. Primeiro, para te convidar a acompanhar esse case, né? Que eu gosto nos programas de trazer os cases práticos do meu dia a dia, junto com os clientes, junto com minha rede de network, para você entender como que a gente coloca na prática todos esses conceitos que eu trago aqui todos os dias, para realmente ganhar a disputa mercadológica. É real, funciona, e aí eu quero que você se inspire nesses cases. Segundo, para você entender como de fato funciona esse olhar de tendência para a gente estarmos na vanguarda, cumprindo nosso propósito. E aqui no caso dessa cliente da Paula Sica, desse case, né, desse caso da Paula Sica, o que acontece? É um posicionamento, autenticidade. Qual é o posicionamento dessa clínica? É resgatar a essência da mulher com naturalidade, né? Então, é autoestima, essência com naturalidade. Veja que a parte estética, ela é só uma ferramenta para ativar todo esse sonho que é vendido na clínica. A autenticidade está na essência e na autoestima com naturalidade. Essa é a autenticidade, tá? E o que você fizer em cima dessa autenticidade te permite trabalhar de várias formas. Aí eu te pergunto, qual é o teu posicionamento? Quem está me acompanhando sabe que a gente fala sobre posicionamento mercadológico desde o começo. A gente sabe que não ganha disputa mercadológica quem não tem posicionamento, porque quem não tem posicionamento não consegue ajudar o cliente. Eu sempre digo, lidera vendas quem ajuda o cliente, tá? Então, essas campanhas de marketing contínuas, elas são pensadas a partir de uma análise do mercado, do que o mercado precisa, do que o cliente precisa. Do ponto de vista de liderança pessoal e também mercadológico, é um estilo de liderança adaptável. Isso é bom, o mercado enxerga com bons olhos. É uma gestão de mudanças, pronta para mudanças, quando o cliente vai lá, faz uma denúncia, sinaliza algo que tem que ser melhorado, né? É uma empresa que está sempre de uma forma muito perceptível, buscando novos contatos, buscando ofertar mais para o cliente. É uma empresa com uma liderança de tomada de decisão ágil. E isso faz hoje de uma forma muito intensa, na diferença do jogo de disputa de vendas. Porque uma empresa que ela toma decisões ágeis, ela está realmente muito mais blindada do que as outras. Basta ver o episódio da pandemia. Algumas empresas que tiveram atitudes ágeis de já sair vendendo um aplicativo, organizar uma rede de network onde as pessoas pudessem se contatar e se relacionar de uma forma remota, acelerou muito, ajudou muito em relação a outras que demoraram realmente para fazer uma tomada de decisões e algumas, inclusive, vieram a falir. Outras ganharam muito dinheiro com a pandemia justamente por esse olhar rápido, dinâmico de lançar novos produtos, novos serviços, tá? Então, ao se adaptar no mercado, significa mudar a minha personalidade? Não. Ao contrário, tá? Significa eu mostrar neste contexto de uma forma muito mais intensa e forte quem eu sou de fato. Olha, eu estou mudando, me adaptando para ancorar o meu posicionamento, para te ajudar ainda mais. O foco de toda empresa sempre é o cliente. O nosso foco sempre é o cliente. Contudo, para que eu possa atender o cliente, eu tenho que trabalhar em cima da minha verdade e da minha transparência. Isso é autenticidade. E quando você aproveita as oportunidades do mercado, as mudanças mercadológicas, para comunicar ainda mais a tua autenticidade, a tua verdade, a tua transparência, isso te sustenta. O resto é gestão. Não que o resto, sendo gestão, seja algo simples.
mas o resto é gestão, tá? Então, vamos para alguns exemplos práticos, tá? Para você entender das grandes, porque você vai lembrar, tá? Do que elas fizeram que em nível de mudança de mercado, mas enraizadas na autenticidade que sustentaram elas, tá? Netflix, todo mundo conhece. A Netflix, inicialmente, ela começou, né, vendendo DVDs por assinatura. Lembra da transição dos vídeos, dos filmes que a gente ia na loja buscar alocar, né? Então, a Netflix, ela começou como uma locação online de filmes, tá? E com o tempo ela foi migrando, então, a partir de uma demanda do mercado, ela se adaptou ao mercado, adaptou os negócios delas para atender aí, para ser uma plataforma streaming, com vários, inclusive com produção independente. Então ela fez uma migração, ela poderia inclusive ser líder na questão de locação de filmes. Então antigamente ela era só uma plataforma de locação de filmes, só, tá? É um tipo de mercado, aluguéis por filmes, tá? E ela começou naquela época atrás, antes do mundo digital ainda, mandando os filmes, os DVDs físicos mesmo, por correio, tá? Por correio lá nos Estados Unidos. E tinha uma demanda, as pessoas pararam de... Uma empresa já com um conceito inovador, então em vez de a pessoa ter que ir na loja locar, se colocava os filmes, os DVDs numa plataforma digital, as pessoas locavam e recebiam pelos correios. Com o tempo, ela passou a produzir seus próprios filmes e hoje é o que é, né? Então é uma mudança mercadológica, passou de uma locadora, de fato, tá? De DVDs físicos para o que nós vimos hoje. A Amazon, ela começou com uma livraria online, vendia livros online. Ao longo do tempo, ela começou a expandir, e de acordo com uma demanda do público, ela se adaptou às necessidades do cliente e expandiu no comércio eletrônico. Então, ela se adaptou a uma necessidade do próprio comércio eletrônico se expandindo. E hoje, ela trabalha com múltiplos serviços, né? Múltiplos serviços de assinaturas, e isso faz com que ela também se coloque na vanguarda. Ela impulsiona vendas. É uns cases de inspiração de vendas no e-commerce. A Apple começou lá em 2000, olha só, em 2001 ela lançou o iPod, tá? Em 2001 ela lançou o iPod. Aí ela percebeu uma demanda de mercado que fez com que depois ela fizesse uma transição de produtos e depois, na sequência ela lançou iTunes, depois Apple Store, lá no Apple Store, depois explorou mais com iPhone, com iPad, né? Qual é a linha dela? Qual é a autenticidade da Apple? Tecnologia. Então não importa que produtos eu vou lançar, que tipo de mercados eu vou atingir, né? Eu não sou um mercado de apenas iPhone, eu sou um mercado de tecnologia. Porque assim ela se posiciona. A minha autenticidade está na tecnologia. A Nike também, ela tá sempre de olho nas tendências da moda, tá? Sempre de olho. Eu já vou te mostrar do ponto de vista bem prático, como é que elas colocam como é que elas utilizam a autenticidade delas para criar uma narrativa que impacta no mercado como gatilho mental da autenticidade, é o foco da nossa transmissão hoje, tá? A Nike, então, ela está continuamente se adaptando à moda, e a gente sabe que moda muda todo ano, né? Se não todo semestre. E aí ela une a moda aos avanços tecnológicos que a própria indústria da moda oferece, tá? Então ela percebe o aumento de popularidade nas preferências dos consumidores, ela tem grandes vendas, então ela consegue identificar com muita facilidade, né, as tendências de modas. E aí ela percebeu, ao longo dos anos, uma tendência para o fitness, para o saudável, para a linha fitness e a linha saudável. E aí ela começou a realmente focar nisso, tá? Hoje ela tem roupas e calçados casuais prontas para vender esse mercado, tá? Então ela identificou uma preferência do consumidor e ela colocou muita força e muito investimento na linha fitness, tá? Mas nem sempre foi assim, Então vamos lá. As necessidades do mercado, às vezes teu cliente te traz. Às vezes você percebe no concorrente, modelando o concorrente. Eu sempre digo em modelagem, não é sobre eu querer sabotar o meu cliente, falamos muito sobre isso ontem, mas é sempre eu entender
o que está acontecendo no contexto mercadológico, sempre um olho nos negócios, o outro no segmento, tá? Então a Netflix, né, agora eu vou mostrar como que elas colocaram na narrativa, tá? Quando elas fizeram a campanha de transição, ao longo do tempo, foi fazendo essa transição, o que ela foi trabalhando? Exclusividade. A partir da autenticidade, pensando na autenticidade, eu sempre digo, eu falei ontem, esses conceitos de persuasão, eles funcionam porque eles ativam muitos gatilhos ao mesmo tempo. Imagina você tem uma clínica, você faz um tratamento, e você empilha com outro tratamento, com outro, e aí aquilo forma um protocolo que juntos, esses tratamentos associados explodem um resultado. No marketing a mesma coisa. Então, essas armas da persuasão, essas leis da persuasão, da influência, que isso tem a ver com relacionamento com o mercado, elas funcionam porque ativam vários gatilhos simultâneos, tá? A Netflix, no caso, por exemplo, trabalhando a autenticidade dela, ela ativou gatilho de exclusividade, gatilho de marketing de conteúdo. Por que marketing de conteúdo? Porque ela faz entrevistas com os atores, né? Ela gera conteúdo em cima dos teasers que ela vai lançar. Personalização, tá? A Netflix, por exemplo, como é que ela personaliza? Ela cruza os dados do cliente e oferece na plataforma aquilo que tem a ver com o cliente, tá? E assim ela aumenta muito a chance de sucesso, tá? Ali na plataforma de vendas. A Amazon, utilizando a autenticidade para se adaptar ao mercado, que é o nosso foco aqui hoje, ela usa recursos, tá? Na comunicação de cross-selling, upselling, cross-selling e upselling, tá? O que é isso? É aproveitar a base de clientes no digital para promover novos produtos por meio de recomendações cruzadas. A própria plataforma, ela recomenda informações cruzadas. É óbvio que depois da Amazon, várias empresas passaram a fazer também. Então, por exemplo, você está comprando uma coleira para o seu pet, a plataforma, ela identifica, ela sabe que você tem um pet e ela te oferece outras, ela já te oferece um pote de comida, já te oferece um antipulga X, já te oferece uma roupinha, tudo relacionado a essa inteligência que faz com que que ela identifique os seus gostos, enfim. E aí eu faço ofertas multicross. Uma observação curiosa, saiba que os algoritmos das redes conhecem muito mais de ti do que a ti mesmo. Eles têm o histórico de consumo da sua vida. Eles sabem o horário, os algoritmos, eles sabem o horário que você acorda, o horário que você dorme, todas as suas preferências, todos os seus gostos, tudo, tá? Tá tudo registrado, tudo para fins mercadológicos, tá ali tudo nos contratos que você assina e você nem lê, tá? É a inteligência artificial. A nosso favor, ou contra, né? Mas enfim, é necessário abastecer a indústria do consumo e você, enquanto empresa, tem que ter seu lugar para que o concorrente não assim o faça no seu lugar e de forma desleal, né? Então, nós temos aí também, através da autenticidade e dessa adaptação de valor, essa adaptação ao mercado da Amazon, um programa de fidelidade. A Amazon trabalha muito com programas de fidelidade. Então, para migrar de uma simples livraria online para o que ela é hoje, ela trabalhou programas de fidelidade e isso ativa o gatilho que é do VIP, né? O cliente que é VIP, que ele se sente importante VIP, é acionado nele um gatilho mental de aceitação muito poderoso. Né? Então, através da autenticidade e da adaptação de mercado, que é a inovação que eu busco no mercado, eu vou ativando esses gatilhos, tá? De uma forma natural, uma explosão de gatilhos, tá? Ela disponibiliza reviews de avaliações, tá? Ali na plataforma dela. Então, com autenticidade, em cima da sua linha de propósito social, ela expandiu, então, ao mercado que ela se adaptou, né, que é o comércio online eletrônico, e ela solicita, então, olhando para o cliente, ela solicita avaliações do cliente para o cliente. E essas avaliações geram o quê? Prova social. Prova social é um baita de um gatilho de marketing, tá? Que mais? Vamos falar da Apple, né, que nós estamos ali atrás, a Apple. A Apple, para fazer essa transição, né, para se adaptar ao mercado com a autenticidade dela, que é a tecnologia, então para passar de vendedora de iPod para ser o que ela é hoje, iPad, iPhone, né, enfim, o que ela fez, tá? Ela ancorou a necessidade do cliente, a autenticidade, em cima de lançamento de eventos, por exemplo, tá? Então ela organiza os eventos de lançamento que são altamente esperados, ela faz gatilhos de escassez, enfim, ela promove os lançamentos de fato. Ela utiliza também o design e o estilo de vida para valorizar a marca dela, então tem tudo a ver com o que nós falamos ontem, é uma linha, um mindset minimalista para mostrar valor agregado à marca, e ela utiliza também a estratégia da marca forte, tá?
que é mantendo, de fato, uma consistência associada aos seus produtos, ou seja, produtos inovadores com alta qualidade e status, né? Então dizem que um iPhone, por exemplo, ele dura muito, né? Não dá problema, enfim. Então ela sustenta cada vez mais isso dentro da sua autenticidade, porque isso está relacionado com a autenticidade dela. Então, em cima desse discurso, dessa narrativa de inovação, tecnologia e qualidade, o que ela faz? Ela conversa com o mercado dela dizendo, tem um novo produto para você. E aí ela consegue migrar, ela consegue se adaptar às tendências do mercado de uma forma muito fácil, de forma que o mercado aplauda ela e não vá contra ela. Que é o oposto, que aí você pode estar pensando, Aline, da forma como tu fala, parece que sempre quando eu mudo de mercado, me adapto ao mercado, eu vou ganhar, eu tenho um destaque. Nem sempre. Mudar o mercado oferta riscos, tá? Eu já vou te citar alguns deles, tá? Nem sempre. Mas antes de eu citar quais são esses riscos, deixa eu te dizer deixa eu te contar de uma transição muito forte que aconteceu nos Estados Unidos, de um restaurante chamado, que eu gosto muito, para mim é um modelo, ele tá em destaque numa série chamada Você é o que você come, da Netflix, tá? E ali, nessa série é narrada toda a história de transição do ponto de vista de marketing, né? Desse restaurante que chama Eleven Madison Park. Esse restaurante, ele ganhou muitos prêmios em nível mundial sobre a gastronomia de alto padrão dele, tá? E em 2021, em maio de 2021, o chefe Daniel Humm, ele anunciou, então, que o restaurante Eleven Madison Park iria se tornar completamente vegano. Então, era um restaurante que comercializava pratos com carne e frutos do mar, enfim, né, petiscos do mar. Ele era um restaurante focado na carne e laticínios e frutos do mar, né, petiscos, enfim. O que aconteceu? O mercado todo duvidou, mas como que tu ganhou prêmios em cima do teu cardápio voltado para carnes e agora tu vai virar vegano? Ou seja, tudo que tu construiu vai para água abaixo, né? Então foi uma tensão, ele conta nessa série a tensão que ele teve, mas essa série, como fala realmente de uma tendência voltada para estilo saudável de vida que já está em fase de mudança e que vai ser cada vez mais forte nos próximos anos, ele antecipou essa tendência. Aqui foi por uma questão muito forte a autenticidade de propósito. Foi um momento em que ele percebeu não só uma mudança de mercado, mas algo que ele tinha que trabalhar em termos de valor. Meu valor está na frente do meu negócio, eu já consegui tudo que eu quero, então eu vou arriscar mesmo, tá? Porque eu preciso doutrinar o mercado, eu preciso ensinar o mercado, eu preciso educar o mercado, eu preciso fazer a minha parte, no momento que eu tenho consciência. E essa foi a autenticidade dele. E ancorado nessa autenticidade, eu digo isso porque para mim é um dos casos mais relevantes, porque foi uma mudança muito drástica mesmo, ou seja, eu não comercializo mais o que eu comercializo antes e agora eu comercializo outra coisa, para ancorar na minha autenticidade, que é o meu valor. Então, esse restaurante, ele tinha tudo para dar errado. E realmente, os concorrentes, a crítica, o próprio mercado anunciava que ia dar errado. Por que não deu errado? Não só não deu errado, como se tornou uma explosão de sucesso, tá? E ganhou mais prêmios ainda. Por que deu certo? Porque já tinha, obviamente, uma reputação prévia, ancorada na autenticidade de entregar alto padrão para o cliente. O chefe já era renomado, mas ele construiu esse renome através da autenticidade dele. Ele já tinha uma adaptação criativa à culinária e isso fez com que ele ficasse, de fato, permanecesse na vanguarda. Além de ele ter um olhar nas tendências de mercado, que casualmente aqui esteve relacionado com seus valores. Ele aproveitou, ele conseguiu surfar numa onda crescente, não só naquela região, mas no mundo, voltado para a responsabilidade da produção da indústria alimentícia. Da mesma forma, ele denunciou a indústria, né? Então ele realmente passou a ser referência para quem olha para isso, além de toda uma mídia, toda uma publicidade que envolveu, né, as estratégias de marketing da marca, tá? E da experiência do cliente, porque quando ele reabriu o restaurante, a experiência do cliente, dizem, de acordo com os depoimentos, que foi tão ou mais satisfatória do que antes, ou seja, embora não houvesse carne mais no cardápio, a experiência da culinária era algo de outro mundo, a qualidade extremamente alto padrão mesmo, né, em todos os níveis. Então, com isso, o sucesso foi garantido. Mas
Nem sempre isso é possível, né? Às vezes a gente corre risco sim, tá? De fazer uma transição forte, quando é muito forte. O fato é que o gatilho de autenticidade com certeza sustenta a sua transição, tá? O que mais eu poderia dizer que te blinda de dar errado é a tua autenticidade aliado à tua gestão, às tuas estratégias mercadológicas. De forma que você tenha consistência de valores da marca, tá? E aqui, essa consistência de valores está dentro da autenticidade que você precisa para fazer uma transição. Conexão emocional com seus consumidores, tá? É algo que está dentro do gatilho de autenticidade que te sustenta. Transparência e credibilidade te sustenta e está dentro do gatilho de autenticidade. Transparência e credibilidade. Anote isso aqui, tá? Aline, como que eu ativo o gatilho de autoridade? Consistência de valor de marca, tem que ter valor. Conexão emocional com o seu consumidor. Transparência e credibilidade. Diferenciação competitiva. Eu sou diferente, diferenciação competitiva porque eu inovo, porque eu olho para o meu cliente, porque eu olho para as dores dele todos os dias, tá? Resistência a críticas e desafios, tá? Quem é autêntico recebe críticas. Quem é autêntico recebe críticas. Anota isso, anota. Quem é autêntico recebe críticas, tá? Então, ativa esses gatilhos de autenticidade e fique tranquilo para fazer as adaptações que o mercado te exige, desde que você mantenha a sua autenticidade. Mas pode dar errado, Aline? Sim, pode dar errado. Pode dar errado. Todos esses cases que eu citei antes para você se inspirar e modelar não deram errado, deram muito certo, mas pode dar errado. O que pode dar errado? Rejeição de mercado. Perdas de identidade de marca. Eu posso me desviar sem querer na minha narrativa, eu posso mudar o mercado porque por uma questão econômica, por exemplo, e aí eu perdi a minha identidade e o cliente já não sabe mais quem eu sou e eu já me contradiz, não há uma congruência de fala, né? Uma hora eu digo, imagina aqueles influenciadores que dizem que são veganos e fazem e promovem uma marca de carne, por exemplo, totalmente incongruente, né? Mas fazem para ganhar dinheiro. Não se sustenta. O mercado, isso aí não é confiável, tá? Desafios de implantação, de implementação, tá? Às vezes eu não tenho processo, quando eu vou mudar, me adaptar de uma forma rápida, eu não tenho processo de bom atendimento, por exemplo, isso pode ser uma ameaça muito forte. E reações negativas da mídia, tá? Ou da indústria, como aconteceu com o restaurante que eu citei, tá? Resistência interna, às vezes as pessoas que trabalham internamente não querem essa mudança, porque toda mudança exige um esforço. E, sobretudo, o impacto na base dos clientes que você já tem, porque às vezes o cliente gosta, né? Você tem uma base ali que já está acostumado com você, gosta de você, enfim. E aí é difícil fazer essa transição. O importante é a gente sempre ter foco no cliente, a autenticidade da marca, como estou dizendo aqui desde o começo da transmissão, e consciência sobre os riscos. Consciência e estratégia de boa gestão. Para quê? Para te sustentar uma certa ousadia para inovar e para transbordar os medos. E também para fazer uma comunicação efetiva com o mercado, tá, gente? É isso. Dá para dizer que a autenticidade é um gatilho de marketing, então? Sim, né? A autenticidade é um excelente gatilho de marketing que explode o seu negócio. Então, aqui tá a dica de hoje, tá? Espero que eu tenha te ajudado a refletir sobre essa lei do triunfo, essa lei de persuasão, de influência, que é justamente se adapte ao mercado, se torne maleável e tome ações, decisões rápidas, tá? E o que vai te sustentar, que vai te ancorar nessa jornada de se adaptar ao mercado. Quem se adapta ao mercado mais rápido, ganha mais. Basta ver o exemplo da pandemia, tá? É uma lei de persuasão? É uma lei de liderança? Tá? É uma lei de que blinda a marca? Sim. Eu estar olhando para as tendências e as oportunidades que meu cliente me traz através da dor dele, todo o cenário geopolítico e social e econômico, faz com que sim, eu ganhe muita competitividade. Se meu concorrente é mais lento e não faz esse trabalho, essa consciência, melhor para mim. Assim eu ganho muito dinheiro, tá? Então o que acontece? Eu tenho que trabalhar nessas mudanças rápidas, eu tenho que me adaptar de forma rápida com o mercado. Isso tem a ver com linguagem e, sobretudo, com posicionamento. É a autenticidade, olhando para o cliente, ou seja, eu não mudar a minha narrativa sobre quem eu sou, que vai fazer você sustentar as adaptações que você tiver que fazer, seja ela qual for, tá? Essa é a mensagem de hoje. Espero que você se inspire, não só nos cases que eu trouxe, mas também aí dentro do seu segmento, dentro da sua jornada. Numa folha de papel aí todos os insights que você teve e arregace as mangas para fazer uma semana próspera, maravilhosa. Amanhã eu ainda sigo falando sobre artes da persuasão para marketing e vendas, falando de liderança, influência no mercado, com base em outras leis, tá?
estamos juntos, se ativando, te mostrando como ativar os gatilhos mentais para isso, tá? Excelente sábado, te desejo um excelente sábado e até amanhã.